Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Trazendo esperança de dias com certeza melhores, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Olímpio Kitahara vai nos explicar como a alma se aprimora. Esta vida como sendo uma grande escola, como também a gente tem referido muitas vezes como sendo a grande universidade da vida. Já no quadro de perguntas e respostas, o preletor Eni Masaki Hara recebe a preletora Maria Murakami, que responde a uma esposa aflita. Meu marido não fica mais em casa e me evita. O que faço? O diálogo com a esposa, quando a esposa também não está com aquela disponibilidade de ouvir. Fique conosco e comece a se ver como alguém muito especial para Deus. Não troque de canal. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Seitonoi mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. É na dor que não deseja se vingar, no perdão que se concede mesmo quando parece impossível, na falha que cometemos, mas extraímos uma lição, enfim, quando transformamos cicatrizes em mapas e quedas em propulsão para o passo seguinte, é aí que a alma se aprimora. Vamos aprender mais sobre essas questões acompanhando a palestra do preletor Olímpio Kitahara. Olá, muito obrigado. Obrigado por assistir ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Alma se Aprimora, utilizando para isso este livro, A Escola da Vida é Maravilhosa, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Aqui o professor Seiichi Taniguchi fala da Escola da Vida como sendo a escola desta vida terrena que nós estamos vivendo. E por essa razão, ele considera esta vida como sendo uma grande escola, como também a gente tem referido muitas vezes como sendo a grande universidade da vida. Então, assim, nessa escola da vida estamos sempre aprendendo. Mas muitas pessoas têm uma visão sombria do mundo e costumam dizer, antigamente o mundo era melhor, hoje está tudo ruim. Então, tem pessoas que têm o hábito, digamos assim, de ver o aspecto negativo, o lado negativo das coisas, não é? Então, na medida que nós vemos a treva, então, a tendência é de que a treva se manifeste de cada vez de uma forma mais forte, não é? Então, na Seitonoi se diz que este mundo é um mundo onde existe apenas Deus, que é bem. Então, tudo que está manifestado é unicamente o bem. Mas se por acaso nós reconhecemos alguma maldade, ou reconhecemos algum mal que está manifestado, a tendência é que esse mal se manifeste de uma forma cada vez mais forte, né? Então, devemos ter essa crença de que existe apenas o bem. Este mundo é apenas o bem, tem existência verdadeira. Nós tínhamos um professor aqui na Seitonoi,
que costumava contar a seguinte história. Havia no Japão uma senhora que tinha 2 filhos. Um dos filhos vendia um artigo para dia de chuva, ou seja, um guarda-chuva. E outro filho vendia um artigo para dia de sol, ou seja, uma sandália feita de um sisal que só poderia usar em dia de sol. E esta senhora estava sempre chorosa. Estava sempre chorando porque justamente quando fazia sol, ela pensava no filho que vendia guarda-chuva e ficava lá chorando porque o filho que vende guarda-chuva não estava conseguindo. Não é? E quando fazia sol, aí quando chovia, pensava justamente no filho que estava vendendo artigos para o dia de sol, essa sandália, e pensando que ele não estava conseguindo vender nada. E assim então ela passava o tempo todo, seja dia de sol, seja dia de chuva, o tempo todo chorosa. Não é? Então pensamos, será que essa pessoa será realmente uma pessoa infeliz? Não é? Na verdade, na Seichonoye nós ensinamos que a pessoa que está numa situação deve fazer justamente o contrário. Então, no caso dessa senhora, se no dia de chuva, não é, pensar no filho que está vendendo um guarda-chuva e pensar, puxa, meu filho está faturando bastante hoje, não é? E no dia de sol, pensar no filho que está vendendo sandália para dia de sol, com certeza ela terá todo o tempo bastante feliz. Não é? Então, basicamente o fato de que essas pessoas não conhecem a verdade e por isso mesmo está mergulhado nas trevas. Não é? Então, na Seichonoye nós temos uma chamada norma fundamental que diz: vamos ver unicamente a parte positiva, né? Ver sempre a parte positiva das pessoas, coisas e fatos, e nunca as partes negativas. Então, assim, nós não só vemos a parte positiva, mas também praticamos a visualização da imagem verdadeira, que é algo muito mais superior, que nós estamos vendo o mundo absoluto da criação de Deus, né? Ou seja, o homem como um ser realmente maravilhoso, um homem filho de Deus, perfeito, né, e harmonioso. E assim, então, nós procuramos ver apenas esse aspecto realmente maravilhoso da vida. Né? Certa vez, a gente estava fazendo um seminário na cidade de Petrópolis. E nessa cidade, a sede da Seichonoye ficava num prédio de 3 andares e fica na parte superior, ou seja, no 3º andar. E a gente estava no horário de intervalo e a gente estava justamente na sacada vendo a parte da rua, né? E nisso a gente dá para visualizar perfeitamente as árvores que estão plantadas ao longo da rua e estava bem visível para nós toda a copa da árvore, da parte de cima da árvore, onde estava totalmente florido. Então era uma vista realmente maravilhosa de a gente, naquele plano, poder avistar todas aquelas copas de árvore inteiramente floridas. Né? Então nisso uma das pessoas falou assim: puxa, como essas árvores são bonitas. Não é? Nunca tinha percebido nisso. Aí uma outra pessoa emendou assim: porque justamente nós estamos sempre olhando de baixo para cima. Não é? Naturalmente, quem passa pela rua, pela calçada, só vai poder ver a árvore de baixo para cima. E jamais pode ver o outro aspecto dessa árvore, inteiramente bonita, que é justamente vendo do lado de cima da copa da árvore. Quando estamos vendo uma situação apenas por um ângulo, apenas por uma ótica, nós não vamos mudar, ou seja, continuamos vendo sobre o mesmo aspecto, a mesma ótica. Mas quando nós mudamos de até 180 graus, podemos ver totalmente o lado realmente maravilhoso das coisas. Ou seja, devemos procurar essa imagem verdadeira das coisas, né? E poder encontrar realmente a perfeição nessa manifestação. Depois, aqui na página 53, nós temos aqui no livro o seguinte: todos os fatos e todas as pessoas com que deparamos nesta vida nos ensinam algo. Por isso,
esse mundo é chamado de escola da vida, e nela não está estabelecido que os mais novos são alunos e os mais velhos são professores. Todos são simultaneamente professores e alunos. Então, nesta escola da vida, todos nós somos professores e alunos. Então, às vezes, nós estamos aprendendo de uma pessoa mais jovem, outras vezes estamos aprendendo com uma pessoa mais idosa, não é? Aqui, no livro, eu vou falar sobre esse livro, Lições para o Cotidiano, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro é um livro que é uma transcrição das transmissões radiofônicas que o professor Masaharu Taniguchi fez durante um certo período em que essas orientações pela rádio foram transcritas nesse livro. Então, contém orientações realmente importantes para a nossa vida diária, não é? E nesse livro, na página 133, o professor conta o seguinte relato. Refere-se a uma jovem que tinha uma beleza bastante peculiar. Ela mais parecia, digamos assim, uma monge solitária, não é? E então, essa jovem estava expressando aquilo que é do seu ser, aquilo que é do seu pensamento na sua fisionomia. Se ela tinha esse aspecto de uma monja solitária, é justamente porque ela tinha essa intenção, digamos assim, de se isolar do mundo profano e se esguardar, digamos assim, no mundo mais puro, não é? E esta vida desta jovem solteira era justamente uma vida em que os pais estavam sempre se agredindo, não é? Então, discussões muito acaroladas estavam acontecendo sempre e ela estava muitas vezes no meio, participando diretamente, digamos assim, né, ouvindo diretamente essas discussões dos pais. E com isso, então, tanto ela como outra irmã estava sofrendo bastante nesta vida. E então ela pensava que tanto o marido como a mulher eram realmente pessoas inimigas e essa briga que estava acontecendo era algo que era interminável, não é? Então, vendo que a vida de casal dos pais era uma vida realmente que era um completo inferno, ela tinha decidido por si própria de que não iria se casar. Então, com isso, ela resolveu ter uma vida própria. Ou seja, ela escolheu ser professora, então fez a escola normal e depois, então, foi lecionar numa escola. E aí, então, durante a noite, ela estava fazendo um curso de poesia. Então, uma vez por semana, ela estava participando desta aula com o professor e certo dia ela acabou ficando mais tempo lá com o professor e a esposa, conversando sobre a situação própria que ela estava vivendo, ou seja, com relação aos pais, né? Então esse pai era um pai que muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, acabava levando vantagem, digamos assim, nessa discussão com a mãe. E a mãe, então, estava sempre criticando o pai como um ser irresponsável, como um tirano, etc. E o filho, naturalmente, não quer tirar partido nem para o pai, nem para a mãe, não é? E fica numa situação realmente difícil para os filhos, numa situação de conflito assim, não é? E aí, então, esse casal de professores escutou esta informação que a jovem tinha passado, né? E na saída a esposa do professor entregou um livro para que ela pudesse levar e disse assim: olha, esse livro contém uma mensagem realmente maravilhosa, por favor, leve e leia, né? E aí então essa jovem levou para casa, como que das outras vezes já tinha levado também alguns livros de poesias, né? Mas quando chegou em casa e foi folhear o livro, viu que na verdade não eram poesias, mas que havia muita coisa falando de Deus. Então ela deixou o livro de lado na prateleira
sem ter nenhum interesse no momento. Mas esta jovem, depois de uma semana, teve um momento que ela não tinha nada o que fazer e então resolveu pegar aquele livro e dar uma folheada. Então começou a ler aquele livro e ficou maravilhado com o conteúdo, né? Então naquele momento que ela se sentou para poder ler, era um momento propício para poder realmente começar a leitura daquele livro, né? E aí então ela entrou pela primeira vez em contato com essa verdade pregada pela Seitonue. E na medida que ela lia o conteúdo daquele livro, começou a sentir como ela estava errada em muitas coisas, né? Então, uma das coisas que ela aprendeu é de que esse mundo é um mundo que está projetado à mente das pessoas. Então, nesse mundo, cada uma das pessoas, né, tem a sua mente projetada no ambiente que a pessoa está vivendo, né? Então, a mente é algo bastante complexo, né? Podemos dizer que a mente é algo que ninguém sabe onde está e qual é exatamente o seu conteúdo, né? Mas, na verdade, nós temos condições de ver aquilo que exatamente está nessa mente que é tão complexa, né? Por exemplo, digamos que eu tenha aqui um vaso de flores. E se eu contemplo esse vaso de flores e vejo que essa flor é realmente algo belo, e eu posso admirar o quanto é belo esta flor, significa que dentro da minha mente existe algo tão belo quanto aquela flor, não é? E se por acaso eu identificar, digamos assim, uma bondade no coração de alguém, significa que também eu tenho essa bondade dentro de mim. Mas, por outro lado, se eu identificar uma maldade na vida de alguém, né, uma pessoa, significa que, de alguma forma, eu também tenho esta maldade dentro de mim. Então, podemos dizer que aquilo que está dentro de nós é que acaba se manifestando na vida das pessoas, né? Então, veja que, no caso dela, ela estudando essa lei, né, de que esse mundo é onde está projetada a nossa mente, ela viu que, na verdade, não estava, ela é que estava errada. Ela sempre pensou que o pai era um pai realmente teimoso e intransigente. Mas, na verdade, naquele momento, ela descobriu que, na verdade, não era. Que, na verdade, quem estava sendo a pessoa que estava colocando, né, essa teimosia, essa inteligência, era ela própria, né? E aí, então, ela viu que, num certo momento, houve uma ocasião em que o pai tinha visto uma propaganda de um livro num jornal e pediu para que ela comprasse. Falou assim: olha, filha, esse livro parece um livro maravilhoso, você poderia comprar para mim? E naquele momento, ela lembrou que era justamente a propaganda do livro A Verdade da Vida. E naquele momento, esta jovem teria respondido: pai, mas esse livro é um livro que só tem bobagem, né? Não vamos comprar esse livro, né? E acabou não comprando. Ou seja, foi justamente pela teimosia sua, pela sua intransigência, que o pai acabou não tendo a oportunidade de ter contato com essa verdade contida nesse livro. Então, pensando dessa forma, ela viu o quanto realmente estava errada em fazer com que a sua teimosia e sua intransigência pudesse passar para o seu pai, né? E assim, então, ela orou. Orou do fundo do coração, pedindo perdão ao pai de que a culpada era ela, e viu no pai realmente um pai realmente maravilhoso, um pai que era realmente responsável, um pai que era realmente amoroso. E assim, quando ela assim passou a mudar totalmente a sua mente, aconteceu o milagre, que foi justamente o pai que se manifestou como um ser realmente maravilhoso, um pai responsável, um pai amoroso, e assim então
tudo se tornou realmente um paraíso dentro do lar. Não é? Então, vemos por esse exemplo de que nesse mundo estamos sempre aprendendo com as pessoas, né? Seja o nosso pai, seja o nosso filho, estamos sempre aprendendo. Então, nós devemos ter essa disposição para aprender. E na medida que nós temos essa disposição, tudo será aprendido integralmente nesse mundo que vivemos. Então, cada vez mais, vamos aprender desta grande escola da vida. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa. Está chegando o quadro de perguntas e respostas, lembrando que estamos aguardando a sua dúvida e você pode encaminhá-la para o e-mail tv@sni.org.br. E o preletor Enio Masaki Hara recebe agora, no quadro de perguntas e respostas, a preletora Maria Murakami. E ela põe alívio no coração de uma esposa preocupada com seu casamento. A pergunta é: meu marido não fica mais em casa e me evita. Ele não quer me falar o motivo dessa mudança. O que faz? Veja a resposta. Muito obrigado, a Seitonei trazendo respostas para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professora Maria Murakami. Obrigado, professora. Obrigada, Enio. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Em casa. Criança, tudo bem? Tudo, criança. As crianças são maiores que os pais, normalmente, né? Isso. Que bom. Professora, chegou uma pergunta que diz assim: meu marido não fica mais em casa, me evita e ele não quer falar o motivo dessa mudança. O que eu faço? Os homens, eles não têm, assim, a facilidade de expor o que vai dentro dele, né? E isso é que dificulta o diálogo com a esposa, quando a esposa também não está com aquela disponibilidade de ouvir. Enfim, o que nós aprendemos na Seitonei e o que esse livro, Assim se Concretiza o Amor, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, ensina, é que marido e mulher são as duas metades de uma única alma e que um completa o outro. Quando o marido procura na esposa aquilo que o faz completar, e a esposa dá, então existe harmonia. Mas quando ele procura na esposa aquilo que completa ele, mas ela não completa, ele precisa de completar com alguém e vai procurar essa metade em outro lugar. E assim também a esposa em relação ao marido também. Por isso, hoje tem tantos casais que se separam, mulher que arranja um outro homem, ou o marido que arranja uma outra mulher, justamente porque não compreende isso. Que se você não supre a sua metade daquilo que ela necessita, vai buscar essa complementação em outro lugar. Então, você que é mulher, precisa saber, isso que o professor escreve aqui, que o que o homem mais busca numa mulher, na sua esposa, é a alegria e a felicidade. Se ele volta para casa e encontra uma esposa feliz, de braços abertos, que bom que você chegou, ele quer voltar para casa rapidinho. Mas se volta para casa, a esposa não dá ouvido, está com o avental todo sujo de ovo, de bobo na cabeça, e não está nem aí para o marido, o que está faltando? O que completa o homem, naquilo que ele falta, é a doçura, é o carinho, é a feminilidade, né? E é o que a mulher tem de sobra, só que se ela não dá isso para o marido, ele vai acabar buscando em outro lugar, né? Não é que a mulher tem que ser inferior de forma alguma, são os papéis, né? Exatamente os papéis. E tudo isso está no livro? Tudo isso nesse livro maravilhoso. Assim se concretiza o amor. Então é uma bíblia da felicidade isso aí. Nossa, é maravilhoso. Até para as pessoas que querem encontrar metade da alma, como encontrar, aqui tem a orientação. Até para encontrar? Exatamente. Puxa vida. Então, meu amigo, não perca. Não é para você, não é para você. Não perca não, que aí tem para encontrar e para permanecer eternamente, né, professora? Exatamente. Muito obrigado pela orientação. Retirar o temporal dos olhos, desarmar mãos prontas para a guerra, enfim, estabelecer o bem no seu sentido mais amplo. É essa a missão do programa Seitonei, um modo feliz de viver. Um único gole da fonte do Espírito Santo pode matar a sede da alma para sempre. Então, vamos saciar a sede do nosso espírito através do nosso momento de oração para finalizar o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e, como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para eliminar a tensão mental.
Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.